Inicialmente, sejam bem-vindos todos a mais uma aula de microbiologia e de qualidade de água. O assunto de hoje será lipídios e ácidos graxos. Os lipídios, eles são uma classe de biomoléculas, eles não são informacionais como o DNA, o RNA, os ácidos nucleicos e também como as proteínas, então eles não armazenam informação até onde nós saibamos. Eles são extremamente importantes para a célula por duas razões. Primeiro porque eles são componentes importantes da membrana celular e também são formas de armazenar energia. O que são esses lipídios? Lipídios são moléculas orgânicas que são solúveis em solventes e insolúveis em água, ou muito pouco solúveis em água. Basicamente são as gorduras, os óleos e as ceras. E eles também são os principais componentes aí da membrana celular. Eles são classificados basicamente por 5 tipos de classes diferentes. Você tem os ácidos graxos, que eles são os blocos de construção de todos os lipídios, os triglicerídeos, os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios e o colesterol. Nós não vamos falar muito aqui das biomoléculas que são quase que exclusivas de eucariontes pluricelulares, né? Então a gente vai passar rapidamente nessas biomoléculas, né? No caso dos lipídios, o colesterol, alguns tipos de esfingolipídios, eles são quase que exclusivos de animais e vegetais. Então a gente só vai dar uma ideia geral e vamos nos fixar nos outros na discussão. Bem, a primeira classe que nós podemos falar dos lipídios para começar a ilustrar como é que funcionam essas biomoléculas, qual é o papel delas, são os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos nada mais são do que ácidos orgânicos com grandes cadeias laterais. Eles têm uma cadeia lateral de X carbonos, sendo que esse X está entre 14 e 20 carbonos. Maiores do que 20 carbonos e menores do que 14, eles são raros nos seres vivos. Então, a grande maioria desses ácidos tem uma cadeia de 20 carbonos, né? Eles são ácidos orgânicos, ou seja, eles têm uma carboxila ligada por uma cadeia longa aí de carbonos em sequência. A maior parte desses CX são pares, pois eles são sintetizados a partir de C2, de compostos de 2 carbonos. Ou seja, você vai encontrar 14, 16, 18 e 20, sendo os mais comuns os de 16 e de 18 carbonos, nessa cadeia lateral, que nós vamos chamar de capa. Eles são encontrados bastante em animais e vegetais na forma insaturada ou poliinsaturada. É importante relembrar o que é insaturação, o que é saturação. Um carbono saturado é um carbono que faz 4 ligações com todos os seus substituintes, sem fazer nenhuma dupla ou tripla ligação. A insaturação são duplas e triplas ligações. A maior parte dos ácidos graxos encontrados em animais e vegetais possuem várias insaturações nessas cadeias laterais. As bactérias, elas tendem a formar ácidos graxos mais ramificados, ou seja, não com a cauda totalmente linear, com algumas ramificações. Eles podem ser hidroxilados ou conter anéis de ciclopropano no meio dessa cadeia. Então é uma cadeia um pouco mais modificada. E eles são o que nós chamamos de building blocks dos outros lipídios. Basicamente, todos os outros lipídios eles são outras moléculas que vão reagir com esses ácidos graxos e dar essa característica. Basicamente, o que forma um lipídio é uma cabeça polar e uma cauda apolar. Isso é importante ter em mente, nós já falamos isso na aula anterior, é importante retomar caso haja alguma dúvida, porque as propriedades físicas desses ácidos graxos, elas dependem do quê? Da quantidade de insaturações. O ponto de fusão, o ponto de ebulição, velocidade de difusão, tudo isso depende do número de insaturações que você tem. Um composto mais saturado vai ter um conjunto de propriedades físicas completamente diferente de uma gordura que ela é mais saturada. A segunda classe, que parte a partir dos ácidos graxos, são os triglicerídeos, né? Os triglicerídeos basicamente são os óleos quando eles estão na forma líquida, ou eles são as gorduras quando estão em estado sólido. E eles são, basicamente, a função biológica deles é armazenamento de energia. O triglicerídeo vai fazer com que você
armazene energia que você não utilizou, caso haja algum tipo de escassez, você poder recuperar essa energia. Basicamente, ele é formado a partir da reação de esterificação de um glicerol com os ácidos graxos. O glicerol tem 3 hidroxilas, é um triol, é um álcool com 3 hidroxilas. Ele vai reagir cada uma dessas hidroxilas com um ácido graxo. Esse ácido graxo pode ser igual, pode ser diferente. E vai acabar formando cadeias enormes de ácidos graxos formadas a partir da esterificação desses ácidos graxos com esses álcoois, com esses grupos de hidroxila. Essas cadeias laterais elas podem ou não apresentar insaturações, como vocês podem ver aqui. Então você vai ter um triglicerídeo que vai ter ligações trans e alguns triglicerídeos que vão ter ligações cis. É importante a gente salientar aqui que se você tem uma dúvida sobre o que é trans e cis, aqui a gente mostra de uma maneira bem rápida a diferença entre a ligação trans e cis, que acontece quando você tem uma insaturação. Eu recomendo que você vá buscar um pouco mais sobre diastereoisômeros. E aí você vai entender um pouco mais como funciona essa isomeria, que é uma isomeria espacial, né? É uma estereoisomeria. E toda vez que vocês veem que uma gordura, um alimento, é uma gordura rico em gorduras trans, não contém gordura trans, significa o quê? Que você deixa de ter essas insaturações. Que você tem mais saturações na posição cis do que na posição trans. Essas insaturações na posição trans é uma gordura que está relacionada com maior risco de doenças cardíacas. A ponto, né, de você ter coisas como essa que vocês estão vendo aí. Isso foi colhido de uma pessoa. Isso daqui é um exame de sangue. E essa fase branca é basicamente os triglicerídeos no sangue dessa pessoa. A exemplo dos ácidos graxos, as propriedades físicas vão mudar, não somente com relação às insaturações dos triglicerídeos, mas também com relação ao tipo de ligação que faz, se é trans ou se é cis. Uma outra classe de lipídios são os glicerofosfolipídios. Esses são importantíssimos do ponto de vista da formação da membrana celular. Basicamente, eles são sintetizados a partir do SN-glicerol 3-fosfato, ou seja, você tem lá, a exemplo dos triglicerídeos, que você tem um glicerol, você tem uma substituição de uma hidroxila por um grupo fosfato. Então você tem uma reação de um grupo fosfato com hidroxila e você tem aí um diol formando essa molécula que vocês estão vendo aí do SN-glicerol 3-fosfato. Esse SN-glicerol 3-fosfato ele pode reagir com mais ácidos graxos nas posições que nós estamos mostrando aqui, R1 e R2, e formar um glicerofosfolipídio. Então você vai ter um glicerofosfolipídio que tem como principal característica duas caudas, duas cadeias de ácidos graxos. O que define as características físicas e biológicas desse glicerofosfolipídio é o substituinte que vai aqui onde está o X no grupo fosfato, onde vocês podem ter uma série de outras substâncias se formando com diversas propriedades biológicas. Caso essa molécula seja um outro glicerofosfolipídio, vocês vão formar um glicerofosfolipídio chamado cardiolipina. Aqui é o ácido fosfatídico, se esse resíduo de fosfato aqui for um ácido fosfórico. Uma fosfatidiletonolamina, se você tiver uma dietanolamina para substituir. Um fosfatidglicerol, se for um glicerol. Uma fosfatildilcerina, se for uma serina, que é um aminoácido. Nós vamos falar mais sobre esses aminoácidos na próxima aula. Uma fosfatildilcolina, caso esse resíduo seja uma colina. E uma fosfatidilinositol, caso seja um M-inositol. Estes substituintes são extremamente importantes para a propriedade do glicerofosfolipídio. Como vocês podem ver, a maior parte desses substituintes, junto aí com essa cabeça que ela é fosfatada, formam um grupo polar, às vezes extremamente polar. E é isso que vai dar a característica anfifílica a essa molécula. Também é importante salientar a importância desses grupos substituintes do glicerofosfolipídio para entender um pouco melhor como isso vai ajudar na formação de membranas, por exemplo.
Uma outra classe de lipídios são chamados os esfingolipídios. Esfingolipídios são o fruto de uma reação de uma esfingosina, que é essa molécula aqui, com uma molécula de ácido graxo, aqui na função amida. Esse resíduo de ácido graxo vai transformar essa esfingosina no que nós chamamos de ceramida, que é esta molécula que vocês estão vendo aqui. As ceramidas, elas vão formar outras classes de esfingolipídios. Os gangliosídeos, os cerebrosídeos, os sulfatídeos e as esfingomielinas. Os gangliosídeos são ceramidas mais oligosacarídeos mais ácido sálico. Os cerebrosídeos são a ceramida mais um sacarídeo. Os sulfatídeos são cerebrosídeo mais um sulfato. E as esfingomielinas são as ceramidas mais o fosfolipídio. Essas substituições na ceramida, elas acontecem nesta posição, nessa hidroxila aqui. Então, por exemplo, no caso dos gangliosídeos, é uma ceramida cujo oligosacarídeo e o ácido sálico vão estar ligados a partir desta hidroxila que está aí representada. Os cerebrosídeos da mesma maneira, que vai ser mais um sacarídeo, e os sulfatídeos e as esfingomielinas da mesma maneira. Os sulfatídeos, na verdade, são cerebrosídeos que têm um grupo sulfato ligados a ele. O que é importante falar sobre os esfingolipídios é que eles são responsáveis por compor a membrana citoplasmática, as membranas biológicas, mas também eles têm funções principalmente nos seres vivos que possuem cérebro. Os cerebrosídeos e as esfingomielinas, elas fazem parte do sistema nervoso central, no caso do homem. As doenças que são desmielinizantes, por exemplo, Alzheimer e esclerose múltipla, essas doenças, elas causam uma deficiência na transmissão do impulso elétrico no cérebro pela perda ou degradação dessa bainha de mielina. A bainha de mielina ela é basicamente formada por esfingomielinas. Para entrar um pouco mais no contexto de agricultura, os agrotóxicos organofosforados, eles atacam diretamente essa esfingomielina. Então, e provocam essa desmielinização da bainha de mielina do neurônio. Por último, uma classe também importante são os colesteróis. Os colesteróis eles têm funções importantes nas membranas de animais. Eles quase não são encontrados em plantas. Os colesteróis eles têm essa fórmula estrutural. Aqui vocês podem ver a fórmula do colesterol. O colesterol é um pequeno ácido graxo que se liga aos esteróis. Esses esteróis eles são raros ou inexistentes em outros seres vivos que não animais e vegetais. Os colesteróis, para o ser humano, é um grande vilão, porque ele, junto com triglicérides, ele está relacionado com doenças e com problemas cardíacos. Mas eles têm pouca importância do ponto de vista microbiológico. Depois que nós conhecemos um pouco mais sobre as moléculas de lipídios, é importante falar sobre algumas propriedades delas que são úteis para a célula, que são importantes na formação da célula. Talvez a maior importância dos lipídios na célula sejam os agregados lipídicos. Benjamin Franklin, que foi o estadista e cientista americano, ele foi para esse lago e esse lago estava sob agitação por conta do vento. O que ele fez? Ele pegou um pouco de óleo e jogou no lago. Ele percebeu que parte do lago perdeu a agitação das ondas. Ou seja, ele percebeu que o óleo ele criou uma camada por cima da água que fez com que essas ondas parassem de perturbar a água. A parte que o óleo não acabou indo do lago continuou se mostrando com agitações. Esses agregados lipídicos, eles acontecem por quê? Porque quando você joga óleo na água, o óleo fica na superfície e ele assume esta configuração. A parte polar desse lipídio vai ficar interagindo com a água e a parte apolar vai interagir com o ar, justamente por ser hidrofóbica. Isso força que o lipídio forme uma camada monomolecular em cima da água. Então, o lipídio ele vai formar uma camada de uma molécula só por cima da água. Caso esses lipídios eles tenham apenas uma cauda, ou seja, um ácido graxo, uma cadeia longa apolar, eles vão tender a formar micelas. A bola vermelha, a parte polar, e a cauda apolar, representada como
traço preto. E pode-se perceber que nesse tipo de molécula, o envelope de Van der Waals ele tem esse formato cônico. Isso faz com que, na associação desses lipídios, eles formem essas micelas. Ou seja, forma pequenas esferas que nós já havíamos explicado na aula anterior sobre a formação dessa micela. Pode se encontrar dispersas em água e podem ter um agregado aí no meio, que interaja e faça alguma interação hidrofóbica com essas caudas apolares. Caso a concentração de lipídios monocaudais não seja suficiente, ou seja, ela estiver abaixo do que nós chamamos de uma concentração crítica, o que acontece? Você tem água dentro dessa micela e essa micela ela vai se tornar instável. Então você não tem a formação desse coloide, você não vai ter a formação da camada de solvatação nessa micela, porque esse coloide vai ter água dentro dele e ele vai acabar não se formando. Então existe uma concentração mínima para se ter uma formação de uma micela estável dentro da solução. No entanto, caso esses lipídios eles sejam bicaudais, eles não vão ter a mesma forma dos lipídios monocaudais. Os lipídios bicaudais eles têm uma forma cilíndrica ao invés de uma forma cônica, mostrada pelos lipídios monocaudais. Então, eles vão tender a formar bicamadas, como vocês podem ver aí. As bicamadas, elas são importantíssimas na formação da membrana citoplasmática, porque na verdade elas são camadas de lipídios. Essas bicamadas, elas não são estáticas, elas são na verdade fluídas, só que elas são fluidos bidimensionais. A difusão transversal, ou seja, um lipídio passar para um outro lado de uma bicamada, ela é muito lenta e muito difícil, porque isso consiste com que ela submerja num meio que é totalmente apolar, para ela conseguir emergir na outra face da bicamada. Essa difusão ela é muito difícil e muito lenta quando ela acontece. No entanto, a difusão lateral, ou seja, a troca entre um lipídio e o lipídio que está ao lado, ela é muito rápida e muito eficiente. Ela acontece de uma maneira muito rápida. E essa rapidez faz com que essa camada tenha essa característica de ser fluida. Então, na verdade, ela é um fluido bidimensional, porque só se move em duas dimensões. A dinâmica dessas biocamadas também é influenciada pela temperatura. Como vocês podem ver aí na figura, em uma temperatura mais alta, esses lipídios eles tendem a estar na forma de cristal líquido. E a partir de uma temperatura mais baixa, que uma determinada temperatura, que nós vamos chamar de temperatura de transição, eles formam um gel sólido. E isso interfere diretamente nessa fluidez dessa camada. Então, o cristal líquido acontece quando a temperatura está maior do que essa temperatura de transição, e o gel sólido acontece quando está numa temperatura mais baixa do que essa temperatura de transição. Por fim, as membranas biológicas, que são formadas por essa bicamada lipídica, que é um fluido bidimensional, formam o que nós chamamos de mosaico fluido. Aqui nós temos um exemplo de uma membrana biológica. E aqui vocês podem ver claramente que os fosfolipídios formam essa bicamada de lipídios. E agregado a essa bicamada de lipídios, no caso das membranas biológicas, existem várias proteínas. Algumas proteínas são periféricas e outras proteínas são integrais. No caso aí, proteínas integrais transmembranas, que são as proteínas que passam de um lado até o outro dessa membrana. Essas proteínas, para elas estarem integrais, elas precisam ter uma característica polaridade e apolaridade. Então, por exemplo, nessas proteínas integrais e transmembranas, nós podemos ver aqui que por dentro da parte apolar dessa membrana, existe uma alfa-hélice hidrofóbica. A alfa-hélice a gente vai falar na aula que vem, mas basta dizer que aí você tem uma sequência de aminoácidos, que são os constituintes das proteínas, que são hidrofóbicos. Por isso que eles conseguem estar dentro da membrana, por isso que eles conseguem se fixar nessa membrana. É muito difícil você remover proteínas integrais transmembranas
sem você afetar a estrutura da membrana. Na verdade, não é possível você fazer isso. O que se faz normalmente é você dissolver essa membrana com detergente. O detergente bastante usado para isso é o SDS. E a partir daí você consegue recuperar essa proteína transmembrana, dada a força dessa ligação dessa parte hidrofóbica da proteína com a parte apolar dessa bicamada de fosfolipídios. Existem também as proteínas periféricas. Elas não estão imersas dentro da matriz da membrana biológica, e então elas interagem com algumas interações moleculares com a parte polar desses fosfolipídios. Aqui também podemos ver algumas glicoproteínas, que às vezes fazem parte da proteína. Então você tem uma proteína e às vezes você tem partes dessa proteína que são glicerídeos. Também é interessante ver aqui que nós temos uma proteína que ela é ligada a lipídio. Então você tem uma proteína que tem uma cauda ou algumas caudas que são de lipídios, e ela só vai interagir com a parte interna dessa membrana somente essa cauda. Então ela fica presa como se fosse uma raiz dentro dessa membrana citoplasmática. E por fim, nesse mosaico fluido, nós mostramos aqui os glicolipídios, que são lipídios que são ligados a cadeias de sacarídeos, polissacarídeos ou algum oligosacarídeos. Essas proteínas, elas são, a exemplo dos próprios lipídios, afifílicas, ou seja, elas têm regiões polares e apolares. Elas podem ser integrais, ou seja, elas estarem imersas dentro da parte apolar dessa membrana, e ela faz isso por meio de interações hidrofóbicas. E elas podem, dentro das proteínas integrais, serem transmembranas, que são aquelas proteínas que passam de um lado para o outro da membrana. E também temos as proteínas periféricas, que fazem interações com grupos polares desses lipídios. Uma das proteínas transmembranas mais estudadas no caso das bactérias são as porinas. As porinas, elas têm esse formato de barril, e elas fazem como se fosse um poro na membrana. Esse poro ele tem uma série de características com relação a permitir a passagem de alguns compostos químicos e não outros, e são encontrados bastante em bactérias gram-negativas. Então, toda a troca com o meio externo é feita por meio dessas porinas. Algumas dessas proteínas também podem conectar uma parede celular com outra parede celular. Isso é normalmente visto em bactérias patogênicas e também em células que formam tecidos. A comunicação entre as células pode ser formada através dessas proteínas transmembrana, que pode passar de uma membrana até outra membrana de outra célula. Essa aula, na verdade, foi um apanhado bem geral sobre moléculas de lipídios, sobre algumas propriedades dessas moléculas e algumas funções biológicas. A parte mais importante dessa aula no nosso curso é a função desses lipídios nas células microbianas, ou seja, a constituição das membranas, as ligações químicas, as interações químicas que acontecem dentro dessa membrana, e essa fluidez da membrana são pontos importantes nessa aula. Então, agradeço muito a atenção e até a próxima aula. Na próxima aula nós falaremos sobre proteínas e aminoácidos. Muito obrigado!